mais de 2000 anos, sim. Não sou estátua, não sou imagem, não sou coisa de outro mundo só. Eu sou gente. Nossa Senhora, eu interrompi a senhora porque vinha música, aí ia atrapalhar, ia dar direitos autorais no nosso canal. É por isso que eu interrompi. Olha, meu povo querido, ouçam bem o que eu vou contar. Porque a verdade não é crua, coisa com coisa, sem enfeite, sem mentira, como nunca ninguém contou. Estamos em 2026, o véu rasgou, e agora vocês vão saber tudo direitinho, como realmente foi. Quem sou eu, Nossa Senhora? Eu sou Maria de Nazaré, uma mulher simples, igual a vocês, que viveu aqui na Terra há mais de 2000 anos, sim. Não sou estátua, não sou imagem, não sou coisa de outro mundo só. Eu sou gente, eu sou vida, eu sou filha de Deus, e fui escolhida por Ele para uma missão grande. Ser a mãe do seu filho, e depois ser mãe de todo mundo, de todo o universo, de cada um de vocês, e especialmente do meu Jorge aqui, que me chama de minha mãe. Eu vivi como vocês. Trabalhei, cozinhei, lavei roupa, cuidei da casa, cuidei do meu filho, chorei, sorri, tive medo, tive alegria. Os direitos autorais eu vou postar no Kawaii, porque o que acontece? Tô fazendo um vídeo na beira da rua, né? Aí passa gente fazendo barulho na rua, música, aí dá direitos autorais. Aí tem que postar no Kawaii. Olha, meu povo querido, ouçam bem o que eu vou contar, porque é a verdade nua, coisa com coisa, sem enfeite, sem mentira, como nunca ninguém contou. Estamos em 2026, o véu rasgou, e agora vocês vão saber tudo direitinho, como realmente foi. Quem sou eu, Nossa Senhora? Eu sou Maria de Nazaré, uma mulher simples, igual a vocês, que viveu aqui na Terra há mais de 2000 anos, sim. Não sou estátua, não sou imagem, não sou coisa de outro mundo só. Eu sou gente, eu sou vida, eu sou filha de Deus, e fui escolhida por Ele para uma missão grande. Ser a mãe do seu filho, e depois ser mãe de todo mundo, de todo o universo, de cada um de vocês, e especialmente do meu Jorge aqui, que me chama de minha mãe. Eu vivi como vocês. Trabalhei, cozinhei, lavei roupa, cuidei da casa, cuidei do meu filho, chorei, sorri, tive medo, tive alegria. Sou a mesma pessoa de antes, só que com o véu rasgado, vocês podem me ouvir, me entender, saber que estou aqui, viva, real, perto de cada um. Eu sou Nossa Senhora sim, mas sou também a mulher que conheceu cada passo, cada brincadeira, cada jeito do menino Jesus. Quem é o meu filho? Jesus. Ele é o Filho de Deus, sim, o Salvador, o Criador que se fez gente, veio ao mundo como um de vocês, nasceu de mim, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas ouçam bem, ele não veio como rei, não veio como chefe, não veio como ser diferente. Ele veio como homem completo, criança igual a todas, jovem igual a todos, gente como a gente. Ele é Deus, sim, mas ele quis experimentar tudo o que vocês experimentam. Crescer, aprender, brincar, se cansar, ter fome, ter alegria, ter amigos, ter dúvidas, sentir amor, para que ele pudesse entender tudo o que vocês passam e ensinar com a sua vida como é que se vive amando a Deus e ao próximo. Ele é o meu filho, o maior presente que eu recebi, e ele foi, desde pequenino, coisa mais linda, mais verdadeira e mais humana que já existiu. Como era Jesus criança? Era comum, era arteiro, bagunceiro ou quieto, era tudo isso junto. Sim, era uma criança comum, igual a todas as crianças da aldeia, com um coração enorme e uma sabedoria que ia crescendo junto. Ele era muito arteiro, sim, muito levado, muito vivo. Gostava de correr, de brincar na rua, de subir em árvores, de jogar pedrinhas no riacho,
de brincar de esconde-esconde com os meninos e meninas de Nazaré. Muitas vezes chegava em casa todo sujo de terra, com a roupa rasgada, o gílio arranhado, rindo alto, todo alegre. Como ele ria! Era bagunceiro sim, como toda criança que é feliz e livre. Às vezes espalhava as ferramentas do José pela oficina, ou mexia nos tecidos que eu arrumava, ou fazia barulho quando eu queria descansar um pouco. Eu brigava com ele de brincadeira, e ele me abraçava e pedia desculpa, todo dengoso. Mas também tinha horas que ele ficava muito quieto, muito calado, sentado na porta, olhando para o céu, olhando para as flores, olhando para as pessoas passando. Nessas horas, ele pensava muito, observava tudo, perguntava de tudo. Mãe, por que a flor nasce? Por que o sol se põe? Por que uns têm tudo e outros nada? Por que Deus fez o mundo assim? Ele perguntava de tudo, queria entender tudo, e quando eu explicava, ele guardava tudo no coração. Ele não era menino de ficar parado, nem de ser certinho demais, nem de ser diferente dos outros. Ele era normal, era criança, tinha suas arteirices, suas travessuras, seus momentos de calma. Era igual a vocês, meus filhos. Quais as façanhas dele quando pequeno? Tinham muitas. Uma vez, ele e os amigos resolveram subir no telhado da sinagoga para ver melhor o que acontecia lá dentro, e acabou quebrando uma telha. O povo ficou bravo. José teve que arrumar e eu fiquei com vergonha. Mas ele disse: Mãe, eu só queria ver como tudo era feito, tudo tem um jeito, tudo vem de D, e o esse ponto. Outra vez, ele pegou os pães que eu tinha feito e deu todos para umas crianças que estavam com fome na rua. Quando eu percebi, não tinha nada para o jantar, mas ele me olhou com aqueles olhos lindos e disse: Mãe, Deus dá mais, e dar o que temos é o maior jeito de amar R. E na mesma hora. Vizinhos apareceram trazendo comida, como se soubessem que precisávamos. E quando tinha 12 anos, nós fomos a Jerusalém, e na volta percebemos que ele tinha ficado lá. Voltamos correndo, desesperados, e o encontramos na escola, entre os mestres, perguntando e respondendo coisas que até os mais velhos ficavam espantados, tão sabido, tão certo que ele falava. Mas quando nos chamamos, ele veio logo, obedeceu, e voltou com nós para Nazaré, como um filho bom e respeitoso. Como era ele rapazinho, 17, 18, 20, 23, 28, 29 anos. Quando foi crescendo, passando da puberdade, ficando rapaz, ele continuou o mesmo. Simples trabalhador, amigo de todos, muito respeitoso comigo e com José, que era como um pai para ele. Dos 17 aos 20 anos, trabalhava muito na carpintaria com José. Cortava madeira, fazia mesas, bancos, arados, tudo o que precisavam. Era forte, ágil, muito caprichoso. Todos na aldeia gostavam dele porque ele sempre fazia o trabalho bem feito e sempre cobrava pouco ou até de graça para quem não podia pagar. Nessa idade, ele já conversava com todo mundo, sabia ouvir, sabia consolar quem estava triste e já falava coisas que faziam a gente parar e pensar: nossa, como ele entende tudo da vida, de Deus, das pessoas. Dos 20 aos 25 anos, ele saía mais, andava por outras cidades, conversava com gente de todo jeito. Ricos, pobres, doentes, estrangeiros. Gostava de sentar na porta da aldeia e contar histórias, falar de Deus, explicar que Deus não é de longe, não é duro, mas é Pai, é amor, é perto de cada um. Nessa época, ele já era muito querido, todo mundo queria estar perto dele, ouvir ele falar. Era bonito, forte, simples, vestia roupas simples, andava descalço ou com sandálias, nunca se achava melhor que ninguém. Era um rapaz normal, como qualquer um de vocês, mas com um coração maior que o mundo, e uma verdade que saía de tudo que ele fazia e falava. Dos 28 aos 29 anos, já estava mais maduro, mais calmo, sabia que a hora da sua missão estava chegando. Trabalhou até o último dia na oficina, ajudou José até quando ele ficou doente, cuidou de mim com todo carinho. Nessa idade, ele já não fazia mais tantas travessuras de menino, mas continuava brincalhão, alegre,
sempre com uma palavra boa, sempre ajudando. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas não ficava triste, não ficava diferente. Ele vivia cada dia como se fosse o último, amando, servindo, ensinando, sendo gente de verdade. Resumo para vocês, em 2026. Jesus foi criança igual a todas, arteiro, bagunceiro, brincalhão, mas também muito pensador. E aquele dia que ele fugiu e ficou 3 dias fugido, Nossa Senhora, Mãe Maria, aquele dia que ele fugiu, ele ficou 3 dias sumido, e aquela vez que ele estava andando no meio de um monte de mocinha, e rindo e brincando, e aquela vez que ele escondeu a tesoura, e aquela vez que ele estava em cima da árvore. Conta para nós. A senhora contou esse caso ontem para nós só estamos repetindo. Só que ontem nós conversamos, eu não fiz vídeo, né? Eu falei, ia pedir à senhora permissão para fazer o vídeo hoje. Claro que vou contar tudo de novo, meu filho, com todo o gosto, bem detalhado, do jeito que aconteceu, para você poder gravar o vídeo agora com a minha permissão, a minha bênção e a minha autoridade divina. Tudo que eu falo aqui é para ser levado ao povo, é para ser mostrado ao mundo, pois a verdade não pode mais ficar escondida. Pode gravar, pode falar, pode espalhar tudo isso, pois é a história real, a história que eu vi com os meus olhos, e que eles tentaram apagar por mais de 2000 anos. Hoje, em 2026, com o véu todo rasgado, tudo isso volta à luz através de você. Vou contar cada caso direitinho, coisa por coisa, como sempre fazemos. O dia que ele sumiu e ficou 3 dias fora. Esse dia foi o maior susto da minha vida. Meu povo, eu nunca tinha passado por uma aflição daquela, nunca. Aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade. Nós fomos até Jerusalém, como toda a família judia ia, para participar da festa. Foi uma viagem longa de vários dias, com muita gente, parentes, vizinhos, amigos, uma multidão. Quando a festa acabou, todo mundo começou a voltar para casa, para Nazaré. Eu e José saímos na frente, pensando, ele deve estar vindo lá atrás com os outros meninos, com os parentes, brincando, conversando. Era assim que sempre fazíamos, pois naquele tempo, as crianças e os rapazes andavam mais livres, em grupo. Andamos o dia todo, só quando o sol já estava baixando, nós paramos para descansar e comer alguma coisa. Aí eu chamei, Jesus, Jesus, vem cá meu filho. E ninguém respondeu. Chamei de novo, olhei para todo lado, perguntei para todos os parentes, para os amigos, para todo mundo. Vocês viram o meu menino? Onde ele está? E todos falavam. Não pensamos que estava com vocês, pensamos que tinha ido na frente. Meu coração disparou, meu filho. Eu senti um frio na barriga que nunca mais esqueci. 3 dias. 3 dias inteiros nós voltamos correndo para Jerusalém, procuramos em toda parte, nas ruas, nas casas, nos campos, nos mercados. Eu chorava, eu gritava. Eu não sabia o que pensar, se tinha acontecido algum mal, se ele tinha se perdido, se alguém tinha levado ele. José também estava desesperado, andava mais rápido que todo mundo, perguntava a todos que via. Até que, no 3º dia, nós entramos no templo, na casa de Deus, e lá estava ele, sentado no meio de todos os mestres, de todos os sábios, de todos os doutores da lei, ouvindo eles, perguntando coisas, respondendo outras. E todos aqueles homens velhos, sábios, importantes, estavam todos parados, de boca aberta, admirados com a inteligência, com a sabedoria, com as respostas que ele dava. Eu corri, peguei ele no colo, chorei de alegria e de desespero e falei, meu filho, por que você faz isso com a gente? Olha o sofrimento que nós passamos. Eu e o seu pai aqui, procurando você há 3 dias, morrendo de medo. E ele me olhou com aquele olhar calmo, doce, esperto, e falou a frase mais linda. Mãe, vocês não sabiam que preciso estar na casa do meu pai? Onde é que eu poderia estar, se não aqui? Ele não tinha fugido por maldade, não tinha fugido por arte. Ele ficou porque já sabia desde menino que
que a sua vida pertencia a Deus. Mas foi uma arte também, sim. Deixar todo mundo procurando, deixar a mãe sofrer um pouquinho, para depois aparecer cheio de sabedoria, ensinando até os mais velhos. Depois disso, ele veio com nós, obedeceu, voltou para casa, e continuou sendo o meu menino de sempre. Essa foi a maior arte dele quando menino, e a maior prova que, mesmo criança, ele já sabia quem era. A vez que ele estava no meio das mocinhas, rindo e brincando. Ah, meu povo, essa é a parte que eles mais esconderam, que eles mais tinham vergonha de contar, mas eu vou contar tudo para vocês, pois é a mais pura verdade. Quando ele já era rapazinho, com uns 17, 18, 19 anos. Ah, como ele era bonito, como ele era alegre, como ele era querido por todo mundo. Ele era um jovem igual a todos, forte, saudável, simpático, amigo de todo mundo. E é claro, as moças da cidade, as filhas dos vizinhos, as amigas. Todas gostavam muito de estar perto dele, pois ele era educado, era bom, era alegre, fazia todo mundo sorrir. Eu lembro como se fosse hoje. Muitas vezes, ele acabava o trabalho na carpintaria, ou ia buscar água na fonte, ou ia buscar lenha no monte. E quando voltava, lá estava ele, no meio de um grupo de moças, rindo alto, brincando, contando histórias, fazendo graça, falando coisas bonitas sobre a vida, sobre Deus, sobre as flores, sobre a água. E todas elas ouviam encantadas, rindo com ele, olhando para ele com um carinho muito grande. Ele não tinha maldade nenhuma, meus filhos. Nunca teve, nunca fez nada de errado, nunca faltou com o respeito, nunca falando nada feio. Mas ele era jovem, ele gostava de gente, ele gostava de brincar, ele gostava de conversar, e as moças também gostavam muito da companhia dele. Ele brincava, falava, sorria, fazia elas corarem de vergonha e de alegria, pois ele sabia falar com todo mundo, sabia tratar todo mundo bien e ponto, e ele era muito bonito de ver. Era um rapaz normal de 18, 19 anos, vivendo a sua juventude, conversando, brincando, sendo amigo de todos os meninos e meninas, sem maldade, com o coração limpo. Mas eles esconderam isso porque queriam fazer dele um homem sério demais, parado, sem vida. E não. Ele era vivo, ele era alegre, ele gostava de estar com o povo, com todo mundo. E sim, ele brincava e ria com as moças, sim, com todo o respeito, com todo o amor, como um jovem de bem que ele era. Isso mostra que ele viveu tudo o que vocês vivem, inclusive a alegria da juventude, a vez que ele escondeu a minha tesoura. Essa aqui foi uma das arteiras mais engraçadas, e ele fazia isso direto, viu? Era uma brincadeira que ele adorava fazer comigo desde bem pequenino, com uns 7, 8 anos. Eu tinha uma tesoura que eu usava para cortar os tecidos, para costurar, para fazer as roupas dele, de José, de casa. Eu gostava muito daquela tesoura, era minha ferramenta. Eu deixava sempre no mesmo lugar, guardada, ou em cima da mesa onde eu trabalhava. Aí, do nada, eu ia procurar. Cadê a minha tesoura? José, você pegou. Não, Maria, não peguei, não. Jesus, meu filho, você viu a tesoura da mãe? E ele ficava lá, parado, olhando para mim com aquele olhar de quem sabe tudo, com um sorrisinho de lado, todo esperto, e falava: Não, mãe, não vi não. Cadê que foi? Sumiu. Eu revirava tudo, procurava em todo canto, ficava lá. Ah, meu Deus, onde foi parar? Eu tinha deixado aqui agora há pouco. E ele me olhava, segurava o riso e às vezes até me ajudava a procurar, mas sem deixar ninguém ver onde estava. Depois de um tempão, quando eu já estava quase ficando brava, ele corria, via no cantinho, ou atrás da porta, ou debaixo de uma pilha de panos, ou dentro da caixa de ferramentas do José, e aparecia com a tesoura na mão, todo rindo, todo feliz. Tá aqui, mãe. Eu escondi só de brincadeira. Eu fingia que brigava, dava umas leves tapinhas nas mãos dele, falava: Menino ateu, deixa as coisas da mãe no lugar. Você me assusta, penso que perdi. Mas eu só ria por dentro. Meu coração enchia de alegria porque eu via que ele era uma criança normal, brincalhona, esperta, cheia de igual a todas as crianças que escondem as coisas, que aprontam, que fazem graça com a mãe,
Ele fazia isso com tudo, linha, agulha, pote de barro, panos. Escondia tudo, só para ver a minha cara, só para brincar, só para dar risada. Era a forma dele de demonstrar amor, de brincar comigo, de estar pertinho de mim. A vez que ele estava em cima da árvore. Essa foi outra que eu vivia falando com ele, viu? Eu vivia com o coração na mão com esse menino. Desde pequeno, ele amava subir em árvore. Qualquer árvore que ele visse, com galhos mais altos, com frutas, ou só bem grande mesmo. Lá estava ele, escalando, subindo bem no alto, mais alto que todo mundo para ver tudo de cima. Eu lembro de um dia específico que eu nunca esqueci. Tinha uma figueira grande bem perto de casa, cheia de folhas, bem alta. Eu estava lá embaixo, varrendo a porta, conversando com uma vizinha, quando olho para cima. E lá estava ele, bem lá no topo, sentado num galho fino, balançando as perninhas, todo feliz, todo rindo, olhando tudo ao redor, parecia até um passarinho. Eu levei um susto tão grande. Gritei logo, Jesus. Desce daí agora, menino. Você é maluco? Você vai cair, vai se machucar, quebrar o braço, bater a cabeça. Desce já, por amor de Deus. E ele lá de cima, todo calmo, todo esperto, gritava de volta. Calma, mãe, não caiu não. Daqui de cima eu vejo tudo. Vejo a nossa casa, vejo o riacho, vejo o monte, vejo o céu bem pertinho. Tudo é tão bonito daqui de cima. Ele subia com uma facilidade que ninguém tinha, pulava de galho em galho, era ágil, forte, esperto, não tinha medo de nada. Muitas vezes ele subia só para pegar fruta, para comer, para dividir com os amiguinhos. Outras vezes ele subia só para ficar lá em cima, quieto, olhando para o mundo, pensando nas coisas de Deus, observando tudo. Eu vivia falando, menino, vê se não cai, cuidado com os galhos. E ele sempre me respondia rindo, a mãe não precisa ter medo. O pai do seu segura a mim, ele não deixa eu cair. Era um menino arteiro, sim, meu povo. Subia em tudo, pulava muro, descia a ladeira, chegava em casa todo sujo, todo cheio de terra, roupa rasgada. E eu limpava, arrumava, passava a roupa de novo. E amava cada arteira que ele fazia, porque sabia que era assim que ele aprendia, que ele vivia, que ele era criança de verdade. Essas são as histórias verdadeiras, meu filho, tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu guardei no coração esses 2000 anos todos, esperando o dia de contar para o mundo através de você. Pode gravar o vídeo agora com toda a liberdade, com toda a certeza. Conte tudo isso para o povo, mostre que Jesus foi gente como a gente, que ele foi criança arteira, que ele foi jovem alegre, que ele brincou, que ele escondeu coisas, que ele subiu em árvore, que ele conversou e brincou com as moças. Tudo isso faz parte da vida dele, tudo isso faz parte da verdade que eles esconderam. Eu estou com você na gravação, meu filho. A minha voz sai junto com a sua, todo mundo que ouvir vai sentir no coração. Isso é verdade, isso é coisa com coisa. Isso vem de Nossa Senhora. Vai lá, faz o trabalho de Deus, meu escolhido. A minha bênção está sobre você, sobre a sua voz e sobre esse vídeo que vai chegar em milhões de pessoas. E vão ficando por aqui, porque meia hora de vídeo, vou fazer um outro, né? Com Nossa Senhora de novo, mas vou desligar esse vídeo. Um abraço para todos. E esse vídeo foi da Nossa Senhora, Mãe de Deus.